E o Márcio? Quem que é o Márcio? De onde ele veio, né? Qual que é o que ele tinha lá quando ele era mais novo, né? Que era talvez criança, que ele pensava já em chegar em ser o head de RH da América Latina e ter essa relevância toda que ele tem para o negócio hoje? Bom, na verdade, quando eu era menor, né, eu tinha um sonho de ser veterinário. Puxa, eu ser veterinário, porque eu gostava muito de animais, desenhava animais. Enfim, daí o destino vai mudando um pouco, né? Eu venho de uma família classe média, mas humilde também. Minha mãe cabeleireira, meu pai metalúrgico. Então, nunca faltou nada, mas, puxa, não tinha um excesso para falar, olha, vou te mandar para uma faculdade XYZ, então não teve nada disso, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, isso eu creio que em 1986, para falar um pouco minha idade já. Já está entregando. E eu comecei como office boy. Então comecei a trabalhar como office boy, levando cartas. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, nem computador tinha praticamente em 86. Então eu fiquei um tempo nessa atividade de office boy externo, depois office boy interno. E eu lembro que com 17 anos eu passei a ser meio que o chefe dos outros office boys. Então eu tive a minha primeira função de liderança Primeira promoção. com 17 anos. E foi muito interessante, porque nessa época eu estudava técnico-química, em química. Aí eu tive uma gerente que ela virou para mim e falou, Márcio, poxa, eu sei que você faz química, acredito que você adora fazer química, mas você tem uma pegada para administração. Eu vejo que se você seguir essa carreira de administração, você vai ter muito sucesso na sua vida, por isso. E aquilo me pegou de fato. Eu falei, puxa... E coincidentemente, olha o que é o destino. Eu era um office boy dentro de recursos humanos. Olha, já estava ali no ambiente. Dentro do ambiente de recursos humanos. Aí eu tomei a decisão de falar, olha, eu vou entrar numa faculdade de administração de empresas. E aí eu entrei na faculdade de administração de empresas e com isso, no primeiro semestre que eu estava na faculdade, eu fui convidado por uma empresa petroquímica, do polo petroquímico aqui do ABC Paulista, para ser já um estagiário em recursos humanos. Ou seja, eu tinha 18 anos, estava fazendo estágio na área de recrutamento, seleção e treinamento, numa empresa que hoje, creio que não exista mais, ela foi comprada, chamava à época Poli Brasil, creio que hoje deve ser Braskem, onde foi realmente a minha iniciação em outras atividades de recursos humanos. Então isso começou a minha carreira dentro da área meio que no acaso. Chegou um momento que eu já tinha aprendido bastante coisa, mas eu queria mais. Eles quiseram me efetivar numa posição mais administrativa, operacional. Eu falei, puxa, eu gostei muito nessa parte de desenvolvimento de gente, de treinamento realmente das pessoas, de contratação de pessoas. E aí eu busquei um novo estágio, e esse estágio foi no Grupo Paranapanema, que à época não chamava Paranapanema, era Grupo Eluma, Laminação Nacional de Metais. E ali realmente eu tive também a felicidade de ter um grande mentor. Esse mentor, ele realmente me cresceu. Eu lembro que com 23, 24 anos eu já era supervisor de uma área de desenvolvimento humano dentro de uma empresa complexa como era o Grupo Paranapanema à época. E ali realmente eu fui me desenvolvendo e aí minha carreira cresceu bastante. Nessa empresa acabei ficando 9 anos e aí eu segui carreira em outras empresas. Passei por uma empresa de consumo massivo, né, da Clorox. Fiquei como business partner. A Clorox é uma pioneira, se vocês pegarem literatura, na parte de business partner em recursos humanos, à época, puxa, há muito tempo atrás. E aí eu passei por uma empresa de cimento que foi realmente fantástica na minha carreira também, onde eu tive uma experiência, ali eu já entrei na primeira posição gerencial, e essa posição gerencial já me deu mais músculos em termos de recursos humanos, e eu tive uma oportunidade que eu acho que poucos profissionais de recursos humanos acabam tendo. Eu fui convidado para ser gerente geral de um negócio.
Eu entendo que talvez todo o meu background, tudo aquilo que eu já estava muito dentro do negócio, entendendo o negócio da posição, querendo saber como que eu ganhava dinheiro, como que eu perdia dinheiro e como que eu conseguiria fazer as pessoas fazer essa empresa ter o sucesso. Então me convidaram para ser gerente geral de uma divisão de concreto, ou seja, todo o concreto pré-mesclado, à época a Concretex, hoje essa marca é Holcim, né? Então ali eu tive a chance de estar do outro lado da mesa, porque recursos humanos sempre foi uma posição de apoio, ou seja, o que eu preciso da área de recursos humanos para fazer com que as pessoas estejam focadas. Então, dentro de ser um gerente, um gestor de P&L, eu passei a ter RH como me suportando. Isso para mim foi fantástico, porque a gente acaba vendo alguns equívocos que a nossa área de RH acaba cometendo. Ou seja, nós criávamos alguns projetos, alguns planos que o negócio não precisava, que não era bem aquilo que o negócio precisava. E eu, do outro lado da mesa, cheguei para o meu business partner de RH e falei, olha, não é isso que eu preciso. Isso não vai me ajudar a chegar do ponto A para o ponto B. Essa não é a competência que eu estou precisando desenvolver com a minha equipe hoje. Então isso fez com que realmente eu me transformasse num gestor de RH muito mais, no meu ponto de vista, com mais musculatura e robusto, e para ser um business partner numa posição como eu estou hoje, junto com o Alejandro, de olhar uma região como um todo. A partir daí eu fui galgando mais atividades, recebi uma proposta para voltar para recursos humanos depois disso, numa outra empresa de agronegócio, uma gigante do agronegócio que é a ADM, com uma posição já de direção para a América do Sul. E aí me abriu muito o horizonte em termos de região, porque a gente tinha uma visão muito Brasil, e aí eu tinha que negociar e lidar com Bolívia, com Paraguai, com Uruguai, com Colômbia, enfim, com Argentina, com várias idiosincrasias, com várias culturas diferentes que fazem a importância de você conhecer profundamente cada pessoa. Ou seja, e a gente tem que entender que cada pessoa tem uma motivação diferente. E quando você vai em culturas diferentes, isso ainda é mais importante de você entender. Porque aquilo que me motiva aqui no Brasil pode ser que seja totalmente diferente numa operação no México, uma operação na Argentina. Existem momentos e necessidades locais que divergem daquilo que a gente está vivendo num outro ambiente. Assim como a gente critica os headquarters, puxa, Estados Unidos, Alemanha, ou seja, essa visão tem que ser global, mas a gente fala glocal. Ou seja, entender o todo, mas entender realmente o que acontece localmente. Porque aí a gente vai ter atividades e ações muito focadas com as necessidades de cada indivíduo, porque realmente a gente não pode falar na massa, porque cada um é diferente, ou seja, tem seus momentos, os seus objetivos, os seus backgrounds, as suas histórias, como o Alejandro colocou a dele, como eu estou colocando a minha, e as suas ambições e interesses. Aí que a gente trabalha muito na questão da liderança, ou seja, do líder estar muito próximo da sua equipe para entender as suas motivações. Porque um pouco do nosso grande desafio de recursos humanos é garantir de fato que a gente tenha a pessoa correta na posição adequada. Só que isso também não basta. Essa pessoa que está na posição correta e adequada, ela tem que estar com vontade de estar todos os dias fazendo o seu melhor. Ou seja, então esse é o desafio. Tá bem tranquilo, né, o RH? Tô percebendo. Não, imagina, O desafio... E falando um pouco de Prisma, que a gente tem 15 plantas em todos os países que nós temos, com essas idiosincrasias. Então, realmente, o líder tem um papel crítico na nossa organização. Estamos falando em torno de 4.600 funcionários que nós temos aqui na região como um todo. Então, essa capilaridade, essa necessidade de cada gestor assumir essa gestão da sua equipe é parte do que a gente busca dentro da Prisma.